Salve fiel, salve galera do Timão, rapaziada, o Corinthians trazendo mais um jogador livre no mercado. E se trata de um marroquino, amigo do Memphis Depay, isso mesmo, é um tal de Zakaria Labied. Zakaria Labied, que jogou junto com o Memphis no PSV, está livre no mercado. Memphis fez a cabeça dele e ele quer jogar no Corinthians e o Corinthians não vai ter custos. E ó, é meio campista, hein? Confesso que não o conheço. Se você conhece, comente aí. E mais uma coisa, fiel, representa com like e vamos ver aqui as últimas notícias do Corinthians. Vamos lá. Bela presença ali dos reservas, os meninos fizeram muito bonito, o Dieguinho, o Guinegão desencantando aí depois de 4 meses, o Kaique, o que vocês acharam? Eu acho que o jogo foi fundamental para o Dorival conseguir manter o planejamento para a sequência da temporada e para essa reta final de Campeonato Paulista. O Corinthians, ele consegue elevar a confiança com o título da Supercopa, em seguida essa vitória tranquila diante do seu torcedor, um jogo que a taça foi para a mão dos torcedores, inclusive, e agora pega um derby com a motivação em alta, com o elenco confiante, com a torcida em harmonia com a equipe, com um técnico em alta, tudo isso por causa dessa sequência. Ele conseguiu dar minutagem a jogadores que estavam precisando, ou porque são reservas, ou porque vem de lesão, como por exemplo o Garro, que jogou quase que o jogo inteiro, né? Boa parte dessa partida. Teve o problema aí de algumas lesões, a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, pensando no planejamento do Corinthians para essa reta final, foi assim, mais do que um resultado excelente para o Corinthians conseguir chegar inteiro no derby e para essa reta final de Paulistão. Muito bom mesmo para o Dorival Júnior ter a possibilidade de observar garotos, dar minutagem para esses meninos e ao mesmo tempo ter o resultado favorável. Porque se a gente fizer um paralelo, já que vamos falar muito do derby hoje, o Palmeiras, quando colocou os meninos, por exemplo, contra o Novo Horizontino, depois uma parte contra o Botafogo, levou pau nos 2 jogos. E aí a pressão veio para cima do Abel, por que ele fez isso, deveria fazer diferente. Mas no caso do Corinthians ontem não, as coisas deram certo. Mesmo com o primeiro tempo ruim, na minha opinião, pelo que eu observei, não vi nada de brilho no primeiro tempo do Corinthians, mas no segundo tempo a coisa engrenou, o Corinthians construiu naturalmente a vitória e os meninos foram destaques do jogo. Então isso foi muito legal pro Corinthians. Esse foi um golaço, olha Alex. Então isso aí para mim é confiança. Um belo gol. O Kaique é um jogador, o Kaique para ele tentar um chute desse, num ângulo, acertar, isso para mim é confiança. Confiança pelo momento, pela tranquilidade, pela paz que vive o clube, pelo menos nesse momento ali, no que diz respeito ao CT Joaquim Grava. Isso aí é a confiança. E é nisso que o corintiano está apostando, por exemplo, pro derby, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só quero fazer um destaque para mim, Matheus Pereira. Matheus Pereira, para mim, é o grande destaque dessa partida. Ele que foi revelado pelo Corinthians como um camisa 10, mas tem se mostrado um excelente camisa 5, camisa 8, e mais do que isso, o Corinthians viveu uma negociação para segurar o Maicon há muito pouco tempo aí. Sim. Por pouco não fechou uma negociação caríssima, alta, ia gastar muito dinheiro. E olha, eu não sei não, se o Matheus Pereira já está fazendo algo que o Maicon não fazia e tem se mostrado em potencial alguém que pode suprir essa ausência custando muito menos do que o Maicon custaria no Corinthians se tivesse ficado. Eu acho também. Eu acho que o Matheus Pereira começou muito bem essa passagem pelo Corinthians. O André Luiz também foi uma grata aparição no time como uma alternativa positiva para o Dorival Júnior também observar e achar alternativas para determinados jogos. Então o Corinthians aos poucos vai achando um elenco mais numeroso do que no ano passado, tendo mais opções do que em 2025. E todo técnico gosta disso. E precisa ter um pouquinho de sorte, precisa ter um pouquinho de competência, uma mistura de tudo para você também construir um elenco vencedor. Beleza. Mas calma que o Palmeiras também está chegando um pouco mais leve pro derby, porque 5-1. Não sei se claro. ajuda. Lógico que ajuda. E o Corinthians 3-0, então tá todo mundo ali, um pouco mais leve. A gente tinha por aqui, agora vamos direto pro Parque São Jorge, conversar com o Marcelo Baseggio, porque teve uma peça super importante pro clube, na mira do time do exterior. É isso, Marcelo, boa noite. Que jogador é esse?
Boa noite, Michele. Pois é, Hugo Souza segue sendo especulado aí fora do Corinthians e dessa vez foi o Beşiktaş da Turquia quem tentou fazer uma investida para tirar o goleiro do timão. Assim como no ano passado, quando surgiu a oferta do Milan da Itália, o Corinthians fechou as portas para qualquer tipo de tratativa. Foi o mesmo dessa vez, o Corinthians nem sequer quis abrir conversas com o Beşiktaş sobre o Hugo Souza. O Hugo Souza também já deixou claro que o desejo é permanecer no timão, ao menos ao longo desse primeiro semestre, até a Copa do Mundo, já que ele vem sendo especulado para disputar a Copa com a seleção brasileira, ganhou muitos pontos com o técnico Carlo Ancelotti e entende que permanecer no Corinthians é fundamental para tentar realizar esse sonho. O próprio staff do Hugo Souza preferiu soltar uma nota oficial confirmando o interesse do Beşiktaş, mas também garantindo que o Hugo Souza permanece no Corinthians nesta primeira metade do ano. Então o torcedor pode ficar tranquilo que o Hugo Souza seguirá na meta alvinegra, pelo menos até a Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o derby e também sobre as reformulações no elenco do Corinthians, que não param, viu, amigos? Marcelo Paz trabalhando bastante nos bastidores. Muito bem, Marcelo Paz tendo que trabalhar muito. Já pensou se o Corinthians perde o Hugo Souza? Mas não vai perder, né? Porque o contrato é até 2029, Salazar e Alex. Não, eu acho que a gente diverge desse assunto, né? Estávamos conversando na redação agora. Mas assim, eu acho que também não tem um certo e um errado, sabe? Tem 10 milhões de euros é muito dinheiro. Por isso, é só por isso. Vocês acham que é muito dinheiro? Para um goleiro? É isso que eu ia falar. Temos que entender que no futebol... No futebol, 10 milhões de euros para um centroavante... Tá na seleção. É pouco, mas para um goleiro é diferente. Vai pra Copa. O valor de mercado é diferente para goleiro. Mas o Hugo é Hugo. Não, aí é papo de torcedor, Michele. Não, Hugo é Hugo, é o seguinte, caiu o Carlos Miguel lá, foi embora. Saiu o Cássio, veio o Carlos Miguel, aí chega o Hugo. Você acha que vai cair 4 vezes o raio no mesmo lugar? Mas não é questão de... Se for competente no mercado, tem vários goleiros bons por aí e que já demonstraram seu valor em vários clubes. Você pega o do Vasco, você pega o do Curitiba, o Pedro Morisco, é muito bom goleiro. O Léo Jardim, o Quanto Morisco. que é a multa do Hugo? Você tem ideia, Salazar? Não, multa não sei. Não tem. Mas nesse caso a multa não tem pouca relevância. O valor chega, o clube simplesmente para e analisa e entende se vale ou se não vale. Pensa no valor e pensa também na dificuldade de reposição. Hoje o reserva do Corinthians é o Felipe Longo. Muito provavelmente o Corinthians iria ao mercado. Claro. A questão é que com esse valor até eu acho que daria para trazer um grande goleiro, porque 10 milhões de euros. É muita coisa. De euros. Para goleiro falando, 60 milhões de reais. Para goleiro, a gente está falando de uma venda de goleiro de 60 milhões de reais. Você não vê uma venda de goleiro desse jeito. Não é comum. Não existe. Não é comum, é uma proposta muito alta. Só que eu penso o seguinte, o Hugo, além dele ser fundamental na parte técnica nesse momento, ele está há 4 meses de uma possível Copa do Mundo. Ele recebeu uma proposta, eu acho que tem um mês, do Milan, de 8 milhões de euros. Agora apareceu essa de 10 milhões de euros. Espera. Há 4 meses de uma Copa do Mundo, eu entendo que é prudente aguardar esta convocação, porque daqui a 4 meses ele pode estar valendo mais ainda. Agora, a Copa do Mundo também tem um lado positivo e um lado negativo. Porque se ele vai como terceiro goleiro, a convocação não sei se valoriza esses 10 milhões. Valoriza. Se ele for convocado para a Copa do Mundo, ele já não vale mais 10 milhões de euros, vale mais. Vale 12, E outra, vale uma coisa 15. é também, ele tem que pesar. O Milan é uma coisa, o Turquia, Beşiktaş é outra coisa. Tem isso também, mas se a gente pensar em valor... Aí é o jogador que escolhe, né? A proposta subiu de um clube para o outro 2 milhões de euros em um mês. Isso. E ele está há 4 meses, uma chance de ir para a Copa do Mundo. Se ele for para a Copa do Mundo, ele se torna goleiro de seleção brasileira, goleiro de Copa do Mundo. Ele já passa a ter outro status. Então, diante desse calendário, dessa situação, da boa fase dele no Corinthians e outra, no primeiro semestre ainda, a gente tem o encerramento do Campeonato Paulista. Que ele bate campeão paulista, de novo. Mais assim, um título. Eu entendo que vale a pena para o Hugo esperar esse semestre acabar. Agora, você percebe que tudo... Ele não vai se desvalorizar nesse semestre. Sim, mas tudo são apostas, né? Se for campeão paulista, se for a Copa do Mundo, a proposta é para agora. De repente, daqui a um mês também não tem mais proposta. E aí pode ser que nunca mais ele receba. O Hugo é muito jovem, claro, Alex. claro não que tem esse desespero de ir embora. Não é desespero. E não é papo de torcedor também, igual você falou pra mim. É questão de oportunidade de negócio. Pro Corinthians, como é que você vai repor? É difícil repor uma Mas pro Corinthians, que não tem dinheiro no cofre, como é que você vai recusar e jogar no lixo 10 milhões de euros? Essa é a única parte que me espanta. Essa é a única parte. Mas é só isso que eu tô falando. Eu só me baseio nisso. O Corinthians tem sido muito claro.
precisa vender. Claro. A diretoria tem que ser muito claro, vai precisar vender, Eles falam não tem toda jeito, hora vai isso. precisar vender. Vai vender quem? O Yuri Alberto, é o Bidon, é o Hugo, cada hora Exatamente. alguém Cada fala hora alguma é coisa. O Corinthians teria uma ajuda nesse sentido com o Ochoa, né? E seria uma Salazar, grande venda e retornou. Por que não voltou? Então, assim, me Voltou. surpreende o Corinthians recusar pelo valor. Mas é só por isso que eu tô Pelo falando. valor. É óbvio que o Hugo Souza é titular do Corinthians pra sempre. É assim, não tô falando O valor que... realmente me surpreende, mas eu compreendo. Só o valor, Eu entendo. só o valor. E em cima do que você falou, de que a diretoria a todo momento fala que tem que vender, que tem que vender, que tem que vender, o que seria mais prejudicial pro Corinthians? Perder hoje um Bidon ou perder o Hugo Souza? É uma dúvida. É uma dúvida. É uma dúvida. Você precisa vender. Tá definido que precisa vender? Tá. Vamos vender quem? Deixa eu ver. Por exemplo, o Choca quase foi embora. Pô, aí bom seria zagueiro, maravilha, mas tudo seria bem. reserva, Tudo não ia bem. fazer, Mas tudo bem, não ia fazer tanta exatamente. falta. Agora o Bidon hoje, pra mim, é a peça mais importante do meio de campo do Eu Corinthians. concordo com isso, mas vamos lá. Se a gente está com a caneta... Porque, assim, a situação é realmente complexa. Claro que é complexa. A situação Lógico. é complexa. Eu acho até que ninguém toma essa decisão com plena convicção. Não, e eu falei no começo aqui, dá pra não ter tem plena certo e convicção. errado nessa decisão. Não tem certo e errado. Não tem certo mas e se errado. você tem a caneta na mão e tem que tomar uma decisão. Pois é. Olha quem você vai pôr no lugar. Acho Tem que quem se eu sou repor? o Hugo, Repor? eu falo não. Hugo não. Hugo, E se eu sou o Hugo Corinthians, eu fala. falo sim. Como Daqui a pouco a gente empresa, vai entre falar mais do aspas, mercado da bola. como negócio. Daqui a pouco. Acalmem-se, acalmem-se. Hugo, Turquia não, calma. Tá complicada a situação para os lados de lá. E pro Milan é uma coisa, né, Milan? O Milan é uma coisa, já tá num país mais latino. É os olhos do jogador. Espera. Agora é o seguinte, vamos direto. Bom, então, a gente viu todo o contexto de como que chegam as duas equipes, Palmeiras e Corinthians, para o derby. E agora eu quero saber o seguinte, de você que está em casa pelo site gazetesportiva.com e dos meninos aqui, qual treinador vive a melhor fase? Dorival Júnior ou Abel Ferreira? Só participar entrando e votando gazetesportiva.com. Para você, Salazar. Se não der 100% aí no Dorival nosso resultado Júnior. no site, não tem como, né? Dorival, Se o Dorival né? não vive a melhor fase que o Abel, não sei de mais nada, então, Alex. Tem que ser muito fanático para você votar ao contrário. Porque a gente não está falando assim, não está abrangendo a pergunta falando quem é melhor treinador. Não é essa a Porque pergunta. é o fase, Dorival é. também, né? Tudo bem, mas aí você pode até abrir um leque, falar, não, mas o cara ganhou também, enfim, não interessa. A pergunta é, qual treinador vive a melhor fase? Dorival. Evidentemente, é o Dorival Júnior. Até Sobrando. o Geraldo Magela sabe isso. Bom, e como que as duas equipes vão chegar para esse derby? Qual a expectativa de vocês? O Palmeiras conseguiu respirar depois de vencer aí 5-1. O Vitória? Não, quem Vitória. foi? Vitória, né? Isso. E o Corinthians vencendo o Capivariano. E, claro, tendo o título da Supercopa Rei. O Corinthians chega muito embalado, confiante, com a confiança elevada, tem o apoio do seu torcedor, o clima é de otimismo e o Palmeiras, no meu entendimento, chega mordido, chega querendo provar algo, chega querendo dar uma resposta, principalmente ao seu torcedor, pelas derrotas nos últimos derbys e por essa fase, né? Pelos Palmeiras 3 vezes vice, o Corinthians campeão, tem a situação do confronto direto do ano passado, o Palmeiras precisa dar uma resposta ao seu torcedor enquanto o Corinthians chega com a confiança lá em cima. Sem dúvida, esse é o panorama do jogo. O Silvestre fez até uma pergunta legal para o Abel na coletiva depois do jogo do Vitória, fechando a coletiva, né? O Corinthians está engasgado na sua garganta, está entalado na sua garganta. Ele deu um sambarilog ali, deu uma enrolada para não assumir, mas a gente sabe que todo mundo lá dentro do Palmeiras está com o Corinthians atravessado. Por isso eu temo até, não que haja uma violência exacerbada, mas eu acho que o Rafael Claus, que vai apitar o jogo, ele vai ter que ter muito equilíbrio e muita inteligência para não deixar descambar o jogo, porque se um time está muito motivado e o outro está muito pilhado, a tendência é de que tenhamos faíscas em campo a todo momento. Já tá a torcida vai incentivar, o Corinthians vai responder em campo e o Palmeiras, que não tem torcida, mas está com essa pilha. Então, tende a ser um jogo nervoso, um jogo com muitos cartões, por exemplo. Por isso que eu falei, o Rafael Claus vai ter que saber ali trabalhar demais esse aspecto emocional do jogo para não se inflamar junto com os outros jogadores. Então, acho que até nesse aspecto a indicação do Claus foi boa. Eu não concordo com a indicação do Rafael Claus, por um simples motivo. O Rafael Claus, ele já não é, há um bom tempo, há alguns anos, ele não é um árbitro bem visto por um dos dois lados, que no caso é o lado do Corinthians, para este jogo. Eu escuto isso de dentro do Corinthians. Para Nós esse não temos tipo de um problema jogo, com você o diz? Klaus apitando o jogo do Corinthians. Nós temos um problema com o Klaus apitando derbys. Por meio de uma ignorância. São alguns jogos com um histórico principalmente recente, de erros,
de decisões, no mínimo, duvidosas e, normalmente, em prol do Palmeiras. A mais absurda delas, por exemplo, nesse passado recente, aquela expulsão do Yuri Alberto. Que eu achei justa. Não, uma simulação no meio de campo. Não interessa no meio de campo, num lugar, porque a bola não ia para lugar nenhum e caiu no pé do Palmeiras, onde ele poderia dar a vantagem. É um tipo de lance que nós nunca vimos, nenhum de nós. Mas o Corinthians não reclamou, nós nunca vimos outro jogador ser expulso por aquilo. Nunca. Na história do futebol... Não, tá louco? Simulação no meio de campo igual aquela lá... Qual o problema? Lembra aí uma pra mim até o final do programa. Não vai lembrar porque não existiu. Não, existiu. Nunca existiu um lance aqui. Mas, Salazar, mas o Corinthians nessa hora, não reclamou, pra que escalar um árbitro desse? Penso eu. Concordo? Se você é a Federação Paulista, para que eu vou alimentar? Tem tanto árbitro. Eu vou alimentar, eu vou pegar justamente aquele que um dos dois não gosta e vou botar para... Eu acho que é ruim até pro Klaus. Mas o Corinthians não se manifestou contra o árbitro. O Corinthians não vai se manifestar publicamente, mas nos bastidores o incômodo é muito grande. Saiu a escalação dele, a gente estava se posicionando aqui, eu recebi mensagem de pessoas do Corinthians. Não é possível, parece que fazem de propósito. De novo, o Klaus apitando um derby. Acontece que a vitória nesse derby é mais importante, pelo momento, para o Palmeiras, não é mesmo? Concordo com você. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque se o Corinthians perde para o Palmeiras, não vai ter crise, não vai ter nada. É uma derrota que ninguém gosta de perder um derby, mas é uma derrota que daqui a uma semana... Uma semana foi campeão. Agora, se o Palmeiras perder, e dependendo da forma que perder, caso perca... Aí segura, porque já tem até informações de protestos programados caso isso aconteça. Bom, as torcidas... Faz tempo que o Corinthians não começa um ano com tanta tranquilidade. O Corinthians começou o ano 2026 de forma tranquila. Isso é inacreditável. Nos últimos anos foram só porrada, só problema, sabe? E agora o Corinthians está com uma tranquilidade incrível. Graças ao trabalho, né, cara? Ainda bem. O Dorival Júnior realmente tem o elenco nas mãos. A chegada do Marcelo Paes deu tranquilidade e profissionalismo ali para a diretoria do Corinthians. Sabe, o Corinthians está tentando ajustar suas contas. Os jogadores vieram motivados. Os jogadores conseguiram bater campeão no final do ano. Já conquistaram uma vitória importante diante do Flamengo, que deu um outro título. No Campeonato Paulista, tá muito bem. Sabe, enfim, tá bem, o Corinthians tá muito bem. Ontem, realmente, o Dorival Júnior, ele teve que colocar uma equipe alternativa, afinal de contas, teve jogo contra o Flamengo, muito desgaste, e agora tem um derby no próximo domingo. Correta a postura do Dorival Júnior em colocar um time alternativo. Algumas peças funcionaram bem, outras nem tanto, né? Eu acho que a garotada, realmente, o Dieguinho, foi bem ali pela direita. O Guinegão, ele é muito oportunista, tava precisando de um golzinho, o Guinegão, que hoje, aliás, parabéns ao Guinegão, aniversário dele hoje, completa 19 anos de idade. Boa. Moleque, gente boa pra caramba. A mamãe dele, Dona Lucilene também, gente finíssima. Você falou que ele tá precisando de um golzinho porque ele tava a pé? Tava precisando, fazia tempo que ele não fazia um gol, né? Enfim, então, com um time alternativo, o Corinthians bateu no Capivariano. Eu vou te falar, me espantou o Capivariano tá ali na posição que ele tava. Porque sabe? É ruim? Nossa, cara, eu achei um time fraco tecnicamente, sabe? Eu achei bem fraco mesmo. Enfim, mas o Corinthians foi lá, meteu 3-0 contra mesmo com o time alternativo, contra um time fraco, tem que ser assim, cara. Time grande, agora eu tô falando sério, Domênico, sim, Pedrinho, Seu Bento, Marcão, Danilo e amigos. O time grande, ele tem que se impor, cara. Lógico que tem. Se ele começa a tomar pedrada de time pequeno, começa a ficar feia a coisa. Sabe, o time grande tem que permanecer grande. Tem a oportunidade, ganha e goleia de preferência. Foi o que o Corinthians fez ontem diante do Capivariano. Gostei demais da apresentação do Corinthians. Nota triste, né? O lateral esquerdo, Hugo, que saiu jogando, teve um problema no joelho, vai ter que passar por uma cirurgia, o Hugo. Aí o pessoal fala, mas o Hugo é ruim de bola. Mas ninguém deseja que o cara se lesione, né? Pelo amor de Deus, vai ter que ficar parado um tempo aí, né? Então, boa sorte pro Hugo aí. O Caio César, que fez a primeira partida como titular ontem, ele tinha entrado contra o Flamengo, e foi muito melhor que o Paquetá, porque deu assistência, inclusive, pro Yuri Alberto. O Caio César entrou e ofuscou a entrada do Paquetá lá contra o Flamengo. Aliás, esse Paquetá, hein? Tudo isso nesse cara. Tá mal, hein? Onde arrumaram esse dinheiro também? Mas tudo bem, cada um gasta do jeito que quer. O Caio César também se lesionou, problema na coxa direita, tá com uma lesão muscular, deve ficar no estaleiro um tempinho aí. Então ontem o Corinthians com 2 lesões, 2 jogadores reservas. O Caio César poderia até brigar lá na frente. O Dorival queria um atacante pelo lado do campo, contratou, tá lesionado. Enfim, vai ter que conviver com isso.
Mas gostei do Corinthians. O Corinthians, repito, tranquilo. Um ambiente bom. Um ambiente tranquilo no Corinthians. Fazia tempo que não tinha essa situação. Então vamos ver. Domingo é um jogo complicado contra o Palmeiras. A gente brinca aqui, tira sarro e tal. Mas é um clássico, é um derby. Você tem duas situações aí. Você tem um Palmeiras que vem aí balançando. O Palmeiras tem que, sabe, não tá aquela coisa toda. Não vai querer engolir mais uma derrota para o Corinthians. O Abel Ferreira, ele sonha com o Corinthians, ele vai ter que mostrar alguma coisa no domingo, e o Corinthians, cara, vai ter que manter a sequência, batendo nesses times aí que, em tese, tem mais dinheiro, tem jogadores mais competentes. O Corinthians bateu no Palmeiras, o Corinthians bateu no Cruzeiro, bateu no Flamengo. Posso lhe Tá em fazer boa uma fase. questão, você que é um Claro, analista, principalmente claro. sem humano aqui. Maurício Borges, aliás, fez aniversário, Maurício Borges e Marcão, sensacionais. Parabéns. Vou falar uma coisa pra você, Luiz. Pois Segundo o Mano, tem Palmeiras e Corinthians que vale muito, essa que é a final do Paulista, eliminação na Copa do Brasil, e uns que vale, mas não vale tanto. Esse, nessa altura do Campeonato Paulista, os dois meio encaminhados pra classificação, quanto vale? Qual o valor desse cotejo futebolístico que o senhor narrará nesse domingo? Tem valor, não tem? olha, Vai acontecer alguma coisa? O que que o senhor acha? Eu vou ousar discordar do meu amigo Mano. Certo. Pra mim, todos valem, cara. No Corinthians Não e tem mais ou Palmeiras, menos? Mas Tem que valer, cara. Ainda Não. mais, Domênico, se as equipes entram com os times titulares. Se chega o Palmeiras um dia, vai jogar um Corinthians e Palmeiras e coloca o time em reserva. Se o Corinthians um dia coloca o time em reserva, você vai falar assim, não vale nada, tal reserva. Agora, quando entram os dois com o time titular, não interessa que campeonato que é, quando que é, e o negócio vale muito. Eu vou falar uma coisa pra você, Portugal. Lógico que foi. Palmeiras e Corinthians, Pra até mim no vale. ping-pong É, vale. Não tem todos acordo, valem. Não tem Pra esse mim, negócio. todos Não valem. vale. Tudo bem. É. Se você pensar em termos de classificação, na minha modesta opinião, eu olhei aqui, eu acho que os dois estão classificados. Acho que muito Também difícil. Muito. Só se acontecer uma coisa muito desastrosa de Ah, os sim. dois não se classificarem entre os 8, tá? Ponto. Independente do que aconteça. Corinthians ganhando, Palmeiras ganhando, empatando. Cara. Eu acho que os dois já praticamente... Se resolveram. Inclusive, o Corinthians, com a vitória de ontem, praticamente já classificou, tá? É uma opinião minha, tá? Quem mais tem a perder? O Palmeiras. Porque Concordo. vem das derrotas recentes, é isso? Porque a torcida tá ressabiada, Portugal. A gente sabe, o seu Bento sabe. Concordo. O Corinthians, se ele perder, tudo bem, é em casa, a torcida vai ficar uma pistola. Mas não vai ficar mais pistola do que do Palmeiras se perder. Exatamente. Eu tenho uma opinião, eu não sei se o De Paula Concordo concorda. plenamente. Eu acho que quem tem a perder neste jogo é o Palmeiras. Ô, Apesar Domênico. de os dois estar classificados e talvez até se enfrentem depois. É porque sabe? os últimos confrontos, Né, como a gente você puxou concorda comigo agora, ou não? concordo. Concorda? Eu Com acho que o certeza. Corinthians, ele pode ter essa deixa aí com o seu torcedor. Né? Se perde o jogo, mas ganhamos lá ano passado, fizemos... Lógico, é chato, vai ter encheção de saco, mas pro Palmeiras é pior. É pior. Nesse momento Não, eu é pior. concordo. E Porque assim, conversando com o torcedor é exatamente isso. O torcedor tá vivendo esse momento. O corintiano ontem Tá em lá... festa. Tá em festa. É porque o Corinthians acabou de ganhar feliz esse com o título time, agora, tá? né? Exato. o Corinthians- Ganhou a Copa do Brasil muito Tá recente. confiante. Então, assim, O Exato. Corinthians perdeu pro Bahia no Brasileirão, ninguém reclamou. Não vai. Não. Ninguém não vai reclamou, reclamar. porque o time tá bem. Você vê que o time tá bem. Agora, eu concordo, o Palmeiras, Domênico, ele entra mais pressionado. exato. O Bahia ninguém reclamou, mas é o Bahia. Não é um derby, não é um Corinthians e Parmeira. Você não sabe o que é um Corinthians e Parmeira. Então, pessoal, domingo é guerra. Não tem essa não. O Palmeiras entra mais pressionado. O Corinthians isso e aquilo. Não importa. Domingo só tem uma obrigação. Lutar. Dar a vida em campo. Sangue nos olhos. Domingo só tem essa obrigação. Vencer ou não, aí já é outra história. Mas tem que entrar com atitude, com vontade, com garra de vencer, como que fosse um título, como que fosse a final do Paulista ou a semi da Copa do Brasil. Isso tem. Tem que entrar com aquele espírito da Copa do Brasil, da final do Paulistão. Vencer o Palmeiras, não tem essa. Jogo contra o Palmeiras pode ser valendo bolinha de gude, pode ser bolinha de gude. É clássico, é derby, é toda garra possível. Fiel, representa com like, eu quero a sua opinião sobre Hugo Souza. Venderia? Mano, 60 milhões por um goleiro é muito dinheiro. Mas se o Corinthians vender, mano, vai trazer quem? Walter do Cuiabá, mas não, do
do Mirassol, bom goleiro, mas já é velho. Se o Corinthians vende o Hugo Souza, não tem outro goleiro, mano, de confiança, que passe confiança. Então, segura até a Copa e depois resolve. Fiel, não esquece, hein? Isso aqui é Corinthians, representa com like aí. Tamo junto, Fiel. E vai